Tão cristalina, tão bela e tão bonitinha, nas ondas desta maré. Mestre Pedro, eu saí de Penedo um domingo bem cedo às 6 horas. Mestre Pedro, eu saí de Penedo domingo bem cedo às 6 horas. Só agora que estou recordando, sou a lagoa onde o guerreiro mora. Bem, a minha experiência com o guerreiro, ela começou enquanto brincante, né, dançando guerreiro no grupo da universidade. Depois, junto aos mestres, principalmente o mestre Benon, eu cheguei a dançar no grupo dele, né? E recentemente no grupo de teatro, quer dizer, desde o PPC de 2015, a gente tem entendido, né, que precisamos voltar nossa atenção para o teatro que é feito aqui. Nós estudamos o teatro europeu, que é um conhecimento da humanidade, que tem seu papel, sua importância, mas tem um outro teatro, né, aqui do nosso lado, e o Guerreiro é um desses lugares de extrema potência, né? O Guerreiro tem uma teatralidade incrível, e nós resolvemos então, em uma das disciplinas que eu estava ministrando, trabalhar, estudar a parte do Induperi, né? E junto com isso refletir sobre todas as questões que envolvem essa manifestação aqui no nosso estado, né? O guerreiro mora. E uma reflexão que a gente, vamos dizer assim, bateu bastante nessa tecla, né? É na apropriação cultural que é feita sobre o guerreiro como símbolo de alagoaneidade, né? Então, esse é um tema que foi tema do TCC da Nádia Rocha, né? E o chapéu do guerreiro está sendo usado para representar a alagoaneidade em vários espaços sociais, né? Desde congressos culturais até um torneio de esporte ou um monumento na cidade ou um congresso médico, enfim, você vê o chapéu de guerreiro por tudo que é lado, né? E parece incoerente que essa população, ao mesmo tempo, conheça tão pouco dessa manifestação, né? E mais grave, não existem políticas públicas voltadas para o fomento dessa manifestação. Então a gente vê uma pouca adesão da juventude dessas comunidades, né? E a gente fica pensando nessa incongruência, né? E é importante nós, enquanto produtores de conhecimento na universidade, estejamos de alguma maneira buscando formas de falar sobre isso, de publicizar isso, de intervir nessa realidade de alguma maneira. Esse é um dos principais objetivos, né, desse projeto que a gente desenvolveu e que culminou nesse trabalho Guerreiro Alagoano Territórios em Disputa. Mestre Pedro, eu saí de Penedo. Me chamo Bruna Souza, sou estudante do curso de licenciatura em dança da UFAL. Estou inserida dentro do contexto dessa disciplina Panorama da Dança em Alagoas, parte 2. Finalizando esse projeto de pesquisa, a gente está fazendo esse documentário para falar um pouco sobre esse recorte da dança, né, do folguedo guerreiro alagoano, de todo esse contexto que a gente vem pesquisando, entrevistas, bate-papos, visitas a campo. A gente concluiu que há um apagamento, né? Há uma falta de investimento no poder público. Então, diversas circunstâncias que vêm colocando um apagamento na cultura, né? Eu, como uma pessoa de fora do estado, sou de São Paulo, cheguei aqui e me deparei com uma cultura muito rica, porém que não
tem muita visibilidade, né, dentro do contexto, assim, é uma cultura que está marginalizada no sentido de não estar no centro da cidade, é uma cultura que está nos bairros, né, e que falta um olhar, e a gente com esse trabalho a gente vem tentando evidenciar, né, colocar em evidência o que há de tão rico, tão diverso dentro desse folheto. Bem cedo às 6. Então, dentro desse documentário, vocês vão ver que vai ter tanto das imagens, né, quanto todo o conceito do que é o guerreiro alagoano, né? A gente fez entrevista, a gente foi a campo conhecer a Dona Nete, que é filha de Joana Gajuru. A gente ouviu muito as falas da professora Thelma César, que tem uma pesquisa sobre, que ela traz essa ideia do chapéu sem cabeça, né? E tivemos um encontro também com o mestre André, né? O professor Cláudio Antônio também tem uma tese, né, de doutorado toda em cima da cultura do guerreiro. Então, tivemos contribuições também do Jurandir Bozo. Então, há um contexto de vivência, de receber essas pessoas, de acolher as falas e, enfim. Em Alagoas nasci pra cantar guerreiro. Eu sou verdadeiro, minha rima é boa. Em Alagoas nasci pra cantar guerreiro. Bom, quanto estudante, né, eu acho que o que há de melhor é a gente trabalhar mesmo com as crianças, né, trabalhar a base, para ter esse sentimento de pertencimento mesmo, de que essa cultura é tão nossa, é tão, não só do povo alagoano, mas é do Brasil, né? E colocar em evidência mesmo, trazer, tirar da margem, trazer para o centro, valorizar, trazer, reformular se for a questão, né? De trazer para o tempo atual, que é tão falado, coisa de velho, esses comentários que a gente escuta, e a gente só vê pessoas de idade, né, dançando, pouquíssimas pessoas mais novas, assim, que se engajam mesmo com esse fazer artístico. E, enfim, eu acho que o que fica é que é preciso dar visibilidade, e é isso que a gente está tentando trabalhar aqui. Eu gostaria de começar minha fala pelo conceito da etnocinologia, sujeito, trajeto, objeto. Né? Eu sou o professor Cláudio Antônio, atuo na disciplina Danças Populares do Brasil, Danças de Alagoas, Danças na Comunidade, e comecei o meu envolvimento com o guerreiro alagoano a partir do ano de 2000, quando eu estava terminando meu curso de pedagogia. Com a graduação em dança, eu desenvolvi um trabalho de iniciação científica, onde durante esse um ano foi registrado todo o processo da etnografia da dança. Com esse contato, com esse material, eu comecei a trabalhar solos de dança em dança pessoal, na linguagem de dança pessoal. E esse objeto com o guerreiro alagoano foi se estruturando para a minha vida artística, como artista, professor e pesquisador. Bom dia, senhor, senhora, sou o cantor que chego agora. Bom dia, senhor, senhora, sou o cantor que chego agora. Resumindo, concluí um mestrado com o guerreiro como objeto de estudo, e no doutorado eu estruturei mais o objeto dos entremeios, porque o guerreiro é formado pelas partes, pelas peças, as embaixadas e os entremeios. Então, primeiramente, para falar dessa estrutura do guerreiro, precisa se entender que ele ocorre a sua estruturação de dois modos. Gostaria de falar primeiramente do meu envolvimento, que eu comecei a partir do ano de 2000,
em contato com o mestre Manuel Venâncio de Amorim, que é o fundador do clube que eu atuo, que é o Guerreiro Mensageiro Padre Cícero. Hoje está sob o comando do mestre André Joaquim. E a partir desse contato com o Guerreiro, ele foi poderia dizer assim, um esqueleto para o meu desenvolvimento como artista, como professor e pesquisador. Então, atuando dentro das disciplinas aqui, danças populares do Brasil, danças populares de Alagoas, danças na comunidade, é importante pensar a estruturação do guerreiro em sua formação a partir da presença do banguê, dos moinhos de açúcar, né? Com a presença dos povos africanos, sendo como trabalhador escravo, e nesses momentos de inserção dentro do processo da moagem, nos seus intervalos religiosos, vão surgindo práticas espetaculares. Uma delas é o reizado alagoano, que é a base do guerreiro alagoano. Então o guerreiro ele vai se estruturar a partir dessa base do guerreiro, dos reizados, incorporando outras partes de outras brincadeiras, como o pastoril, a dança dos congos, os caboclinhos, o coco de roda. Então o guerreiro ele é uma junção, a ideia de uma colcha de retalhos tecida a partir de vários recortes de outras brincadeiras. Então primeiramente a gente tem essa estrutura do guerreiro e a partir dos reizados e também o seu marco enquanto nome guerreiro, quando um grupo sai para um encontro de folclore em São Paulo na década de 40 e lá eles se apresentam e a partir da sua apresentação, que foi muito aplaudida, as pessoas que estavam assistindo começaram a chamar eles de guerreiros, tanto pela luta, pela força que eles fizeram de ir para esse evento dentro de um ônibus, enfrentando várias dificuldades, como a presença da luta de espadas e do sapateado. Então, vocês são guerreiros, isso o nome do guerreiro ficou. Isso é uma das informações. E a outra é que o guerreiro foi construído a partir de uma ideia de um vendedor de sururu chamado Preto Patrício, que foi o mestre da Joana Gajuru. Ela citava muito esse homem, esse mestre. Então fica sendo a ideia, a partir do registro de Théo Brandão, no contato com esses mestres, ele vai dizer que é a invenção desse Preto Patrício, que é o vendedor de sururu aqui de Maceió. Então a gente tem essas duas estruturas. Primeiramente é pensar na problemática do etnoconhecimento, essas práticas espetaculares serem conhecidas em sua base como produtoras de conhecimento, né? Como epistemologias. E o etnocentrismo, o eurocentrismo vai colocar sempre essas práticas como inferiores. Esse é o grande problema, que é o problema da estruturação social pelo seu viés econômico, nessa dicotomia entre ricos e pobres. Então logo, essas pessoas que são pobres são de classes populares, a maioria de descendência de etnia negra. Então ela acaba sendo uma prática totalmente discriminada que sofre as consequências até hoje. Então o guerreiro ele é uma peça emblemática de representação cultural alagoana, portanto ele não é reconhecido por essa sociedade que é estruturada nessa dicotomia econômica entre ricos e pobres. E isso cria toda uma estrutura de perda, que é a diminuição dos grupos, a morte dos mestres, a falta de apoio, financeiro para que eles mantenham a brincadeira, né? Mas como eles próprios se autodenominam como guerreiros por natureza, a brincadeira pela própria sua dinamicidade da cultura, ela permanece viva até hoje, né? Ainda possui poucos grupos aqui em Maceió praticando, aqui em Alagoas praticando, mas ela é um grande referencial de extrema importância nesse processo artístico educacional para nós. Eu sou a Adriane, estudante do curso de licenciatura em dança. Estou no 7º período. E desde o semestre passado nós estamos envolvidos na pesquisa sobre o guerreiro alagoano. Inclusive, nós estamos aqui, coincidentemente ou providencialmente, ligados à imagem
e sobre essa reflexão que a gente tem feito, essa invisibilidade, esse lugar da cultura popular no nosso estado. E eu, em especial, tenho uma relação afetiva com essas práticas, porque eu cresci vivenciando, eu cresci ouvindo minha avó cantando as músicas. Então, quando eu penso no guerreiro, quando eu penso no caboclinho, quando eu penso nas baianas, na quadrilha, me vem essa infância. E nessa parte, nesse momento em que nós estamos no trabalho, estamos seguindo por uma parte escrita em um documentário, e eu aqui gravando para vocês. E nessa parte escrita eu estou diretamente envolvida porque eu quis levar um pouco dessas vivências, não estou diretamente falando sobre elas, mas escrever é como se eu estivesse trazendo um pouco do que eu vivi lá atrás para esse agora. São muitas questões que a gente está trabalhando, como as políticas públicas, essa questão da invisibilidade, também a juventude, que hoje não mais se faz presente como outrora, no tempo em que eu era criança, que eu via a juventude presente nessas manifestações, junto aos fogueiros. E essas questões a gente tem tentado discutir e para algumas a gente não tem resposta. Por isso a escrita, por isso o documentário, para que nós possamos lançar o que está havendo, qual o meu papel nesse contexto, o que as pessoas estão falando, o que elas não estão falando, por que essa invisibilidade. Então eu acredito que esse exercício promovido pela disciplina, ele tem nos motivado a olhar além da paisagem, além do belo, além da foto, além do chapéu estampado. Mas que chapéu é esse? Que pessoa representa esse chapéu? Quem são os mestres que estão representando essa cultura? Então nós estamos nesse movimento de nos perceber enquanto seres sociais que modificam, que tentam entender para compreender e depois tentar intervir, porque tudo é tentativa, não é chegar com certeza nem com verdades, porque o conhecimento está em constante construção. Aqui para o salão, vai fugir. Bom, eu me chamo Dalmi Ferreira Santos, eu sou natural de Penedo, tenho 24 anos e sou estudante do curso de licenciatura em dança. E falar sobre o guerreiro é muito significativo, porque eu também faço um trabalho nas redes sociais e a gente ligou esse trabalho nessa pesquisa de nos questionar e enfatizar o porquê o nosso estado ele tem essa representatividade do guerreiro alagoano, quando na verdade a gente sabe que existe uma escassez muito grande e que talvez a sociedade ela pense nesse contexto, trazendo para a ideia dos mais velhos, dos idosos. E eu vim refletir com relação a essa mídia, a essa publicidade que esse chapéu tem, mas que na verdade a gente sabe que não é real, e que, como a professora Thelma e outras pessoas que tiveram nessa pesquisa junto com a gente, abordam de que é um chapéu sem cabeça, é um chapéu midiático e que não é real. E aí, trazendo para a ideia do que eu faço parte, que são as quadrilhas juninas, quando a gente pensou nessa ideia de seguir com o guerreiro, nós pensamos nessa reinvenção, nessa estilização do próprio movimento do guerreiro, para que a gente conseguisse manter ele vivo. Então, já tem pessoas como a professora Graça Vasconcelos, que tem um grupo parafolclórico, que traz essa reinvenção do guerreiro, essa atualidade, e é pensando também nessa ideia das quadrilhas juninas, dos cocos de roda, que a gente fez essa pesquisa para talvez instigar as pessoas a vamos reinventar o guerreiro alagoano para manter o guerreiro alagoano vivo. Então, para mim, falar e abordar esse assunto é muito importante, porque a gente precisa tirar essa manifestação do lugar de que caracteriza e simboliza o nosso estado, mas que não existe, que a gente só sabe através dos mais velhos
E não temos isso na prática, não temos isso na rua, não temos acesso, e é por isso que a gente traz essa ideia para as escolas, porque a escola é a nossa base. Então, se a gente já começar a ver isso desde cedo, com certeza a cultura do guerreiro não vai ser apagada. Este mini documentário que vocês acabaram de assistir é a conclusão de uma atividade curricular de extensão intitulada O Panorama da Dança em Alagoas, que foi realizada por estudantes do 7º período do curso de licenciatura em dança da Universidade Federal de Alagoas. Este mini documentário ele foi possível ser realizado primeiro pela grande dedicação que os estudantes tiveram em produzir esse material que está sendo agora divulgado nas escolas públicas e que também vai ficar disponível nas plataformas digitais. Nós não podemos deixar de agradecer a participação dos colaboradores, professores, pesquisadores que estiveram conosco, dando suas palestras e compartilhando com nós suas pesquisas sobre o guerreiro alagoano. Nós queremos agradecer também aos mestres que nos receberam em suas casas, quando nós fomos fazer nossas pesquisas de campo e que compartilharam conosco as suas alegrias e as suas dores de fazer arte em um estado que não valoriza o trabalho que eles fazem. Nós desejamos, com esse mini documentário e com o artigo que está sendo produzido e que será publicado, que nós possamos contribuir para que a sociedade alagoana ela possa ter um olhar de maior valorização e apoio ao guerreiro alagoano, assim como a todas as danças da cultura popular, tirando-as desse cenário de invisibilidade que acontece em nosso estado.